Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje, pessoal, viemos aqui, né? Ou vim aqui falar não diria um tema, diria uma palavra que surgiu no meu coração quando eu estava ainda há bem pouco tempo, né? Estava aqui a, a ouvir um pouquinho de louvores e enquanto eu ouvia louvores, me veio essa palavra, né? Que é o que devemos fazer ou como nós devemos agir quando Deus está em silêncio, quando Deus não está a falar, quando Deus não está a confirmar. O que é que nós devemos fazer neste período, neste tempo? Eu sei que muita gente, né? Eu já vi muitos vídeos, né, no YouTube, a falar, né, o silêncio de Deus, silêncio de Deus. E são vídeos que verdadeiramente contribuem na nossa vida espiritual também. Um dos vídeos que contribuiu muito foi o vídeo do Tiago Brunet numa pregação que ele dizia quando Deus está em silêncio, né, às vezes é porque Deus já falou, às vezes Deus já te mandou fazer, né? Ou também fala que é para ver como é que vai estar ou como é que está o nosso coração. E durante neste período eu tenho vivido um tempo com Deus, diria um processo mesmo com Deus que não tem sido fácil mesmo. Digo para vocês mesmo, não tem sido fácil. Porque é um período em que Deus está literalmente a me lapidar, né? Está literalmente ou verdadeiramente a me ensinar, a me instruir, a me direcionar. E certamente que a confiar mais nele, é um período que Deus está a me ensinar a ser pequena para Ele poder entrar, né? Por quê? Porque quando nós estamos ou quando nós nos sentimos muito grandes, a tendência de Deus entrar é muito menor, né? Porque Deus não habita em corações orgulhosos, em corações arrogantes. Deus habita em corações simples, né? Simples, ou em corações ensináveis, né? Porque quando você tem um coração arrogante, orgulhoso, a tendência de você reconhecer Deus nos detalhes, nas pequenininhas coisas, nas situações simples, é muito menor, né? Porque a tendência é você dizer, eu que fiz isso, eu que falei isso, eu que consegui tal coisa. Não é que não é você que tenha conseguido, sim, mas quem te deu a graça de você conseguir, claramente que é Deus. E nós não estamos aqui porque nós somos maiores do que outros, não, é porque verdadeiramente a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor não é porque nós merecemos, não, nós não merecemos absolutamente nada, mas a graça dele nos alcançou, né? Por isso é que muitos de nós, né, estávamos perdidos e fomos encontrados por Ele, fomos achados por Jesus Cristo, fomos achados pelo Espírito Santo, né? Por quê? Porque de certa forma há uma disponibilidade dentro dos nossos corações
dispostos a receber a Cristo, a receber a palavra de Cristo, a receber a verdade, né, de Cristo, a verdade revelada através do Espírito Santo de Deus. E com isso eu posso dizer o que nós devemos fazer quando Deus estiver em silêncio. É uma regra, é um direcionamento, é uma instrução, né? Porque as coisas quando estão muito difíceis nas nossas vidas, ou quando surge uma situação, um problema, você que é dependente de Deus, nesse caso, você que espera a Deus, você que confia no Senhor, você que crê no Senhor e você que se deleita dia e noite, você que entrega todos os teus desejos para Deus, a tendência é, todas as vezes, você ir lá, Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu... qual é o próximo passo? Qual é isso? E quando surge aquele momento que Deus decide ficar em silêncio, você às vezes fala, mas o que é que eu devo fazer? O que é que eu faço? O que é que não sei o quê? O que é que... E, na verdade, eu aprendi isso em 2023, através da pregação do Tiago, que eu já falei aqui. Mas, neste período que eu estou... aliás, a caminhada cristã é um processo, né? Não é hoje senti disso e acabou, é assim. Não, é um processo, é uma lapidação, é uma transformação, são renúncias, é uma trajetória, não é uma jornada. A palavra certa é essa, é uma jornada. É hoje você está a cair, está a se levantar, é hoje você está a se levantar, já conseguiste identificar o que te deixa cair, o que não te deixa cair, já conseguiste identificar o que te afasta, o que não te afasta, porque a cada dia que você vai identificando essas coisas nesse processo de jornada, os teus olhos vão se abrindo, vais ganhando mais armadura, vais ganhando mais autoridade, e ao mesmo tempo o inimigo também vai estando a se irritar contigo, porque ele já conseguiu identificar que você está a ficar maduro na fé, maduro no desenvolvimento, maduro no crescimento. Então você deixa de ser criança, né? Que pensava como criança, que sonhava, que vivia como criança, e passa a se tornar um homem, uma mulher de fé, ou um homem e uma mulher madura em fé, na fé, né? E eu costumo dizer, e aliás é o que muita gente diz, que maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com experiências da vida que você vai tendo, né? Com os processos da vida que você vai conseguindo lidar com uma delas, conseguindo resolvê-las e ganhando aquele conhecimento, aquele desenvolvimento, e você a cada dia você vai dizendo, não, isso é assim, porque da vez passada aconteceu assim, então é uma armadura, né, do nosso crescimento, né? Maturidade é uma armadura do nosso crescimento. Você tá, a tua maturidade só vai começar a ser vista de acordo com como você vai começando a decidir as coisas, vivendo a tua vida, apreciando, né? Olhando como as coisas estão indo, né? E então, o que é que nós devemos fazer quando Deus está em silêncio? Como eu estava a dizer, durante este período, né? Com esses processos que eu estou a viver de lapidação, de crescimento, que eu creio, né, verdadeiramente que Deus é que está a me levar nesse pequeno período para crescer, para evoluir.
Eu entendi que quando Deus estiver no silêncio e você esquecer o que Deus te falou, e você esquecer a direção que Deus já havia te dado, ou se porventura Deus não te falou absolutamente nada, não é para você desistir, como muita gente faz. Não é para você jogar a rede, como muita gente faz. Não é para você dizer, Deus me abandonou. Não. Na verdade, Deus não te abandonou. É neste momento que Deus quer ver como é que o teu coração está. É neste momento que Ele quer te trazer a memória de como você está. Porque nem sempre Deus falará contigo audivelmente, verbalmente, né? Nem sempre Deus vai mandar o pastor ou a pastora, nem sempre Deus vai mandar o irmão fulano, a irmã fulana para poder te dar uma palavra. Às vezes vai ter que ser mesmo dentro do teu quarto, dia e noite, orando sem cessar, dia e noite, se rendendo, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Dizendo, Senhor, sem ti não vou a lado nenhum. Dizendo, Senhor, eu te conheço, eu creio em ti. Usando a palavra do Senhor. Usando a palavra do Senhor. Ou seja, se Deus falou contigo há uma semana atrás, 2 semanas atrás, que te deu uma promessa, te deu uma palavra, você usa aquela palavra que Deus te deu, Senhor. Eu creio no que o Senhor falou. O Senhor escreveu isso, o Senhor escreveu isso. Não é para você jogar a rede. Não é para você desistir. Há quem vai perceber esse vídeo como um vídeo de motivação. Mas não é sobre um vídeo de motivação. Mas como for que seja, você que está passando, se calhar, numa situação agora, da maneira como você quiser receber esse vídeo, mas creia que não é para você jogar a rede. Porque, na verdade, no período de lapidação, no período de transformação, no período de transição, também existe neste mesmo período, também existe a resistência do mundo, do lado negativo, que os inimigos conseguiram identificar como a atmosfera está na tua vida, como está a acontecer, conseguiram identificar que alguma coisa aí está a se movimentar. Então, começa a surgir que resistências na família, nos amigos, nas situações. Umas situações começam a virar, outras situações começam a mudar de rumo, ficar pessoas doentes, amizades se estragam, relacionamentos, tudo por aí além. Começa tudo a acontecer assim, E quando tudo surge assim de repente, tudo do nada, é nesse momento que você fala, meu Deus, não consigo, não aguento. A tendência é essa, né? A tendência é você falar, Deus, nada, não sei mais o que está acontecendo aqui, acho que me enganei, acho que não é o Senhor, mas na verdade, é o mundo espiritual a te avisar que alguma coisa está a vir aí. Então eu preciso de te preparar, preciso de te impulsionar, preciso de te puxar. Uns pegam na rede e fogem. Outros, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo e com a disposição e com a sensibilidade de ouvir, diz assim, não, a pessoa que vai me responder é aquele que está sentado no seu trono. E não é fora que eu vou receber, é aqui dentro, é no meu quarto, é na minha hora de devocional, é na minha hora da oração, é na minha hora da busca.
A tendência do ser humano, né, de nós mesmos, quando surge uma situação difícil, é de nós desistirmos, é de nós falarmos: Deus não está comigo, Deus não vai fazer isso. É de nós falarmos: epa, é melhor largar a rede. Mas na verdade, não é para você largar a rede. É para você pegar nessa rede e falar: Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu estou assim. Sabe, há uma coisa que eu identifiquei com Deus. Não é quando você mente que Deus se movimenta. É quando você fala toda a verdade que está dentro de ti que Deus se movimenta. Há quem, mesmo estando na presença de Deus, encurta coisas dentro do coração, encurta situações, mesmo sabendo que Deus já sabe de tudo, antes mesmo que você fosse no teu quarto, pedisse, orasse, antes mesmo que você sentisse no coração de falar ou de agir em alguma coisa. Mas ainda tem pessoas que encurtam situações. E Deus não quer que você encurte situações. Deus não quer que você oculte as situações. Deus quer que você fale, como se estivesse a falar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu namorado, para o teu esposo, para a tua amiga, para o teu irmão. É exatamente assim que Deus quer. Que você explique para Ele, que você fale para Ele. Tem um vídeo que eu estava a assistir hoje que eu vou aplicar. Na verdade, quando era mais pequena já aplicava, só que depois parei, que é quando você está numa situação, você escreve aquela situação no teu caderno, você vai, ora. Escrever é para quê? Para marcar aquilo, para não se apagar aquilo. Por que a Bíblia existe? Porque Deus revelou, e a quem foi revelado escreveu, e o que escreveu não pode mais se apagar. A menos que tenha escrito com lápis, né, com borracha. Mas aquilo que se escreveu com marcador, com aqueles marcador permanente, não se apaga mais. Por isso é que a palavra de Deus existe. Porque ela foi marcada. Ela está selada. Ela está selada. Então, você escreve as tuas situações no teu caderninho de oração, você vai lá no teu quarto: Senhor, eu estou a sentir isso, Senhor, está a se passar isso, Senhor, o que é que queres que eu faça? Senhor, qual é o próximo passo? Senhor. Há pessoas que vão dizer: vocês gostam de generalizar. Há pessoas que vão dizer: vocês são muito religiosos. Há pessoas que vão dizer: mas nem tudo é espiritualidade. Ok. Mas para você que crê, para você que acredita que sem Deus você não faz absolutamente nada. Sim, com Deus você vai fazer a tua parte. Com Deus você vai fazer a tua parte. Mas o superior fará o extraordinário. O problema, o que acontece? É que não, por exemplo, se eu mentir, vou chegar para Deus, né? Vou falar e acabou. Mas depois você vai ter que viver as consequências. Não é porque você faz para Deus que não vais viver as consequências. A mim me aconteceu, tinha uma situação, né? Que eu fiz, né, na minha vida emocional ou na minha vida sentimental, que eu agi muito empiricamente, né, sem discernimento, não tinha maturidade, não tinha clareza, então eu fui agindo só assim, agindo na minha vida sentimental. E quando o Espírito Santo de Deus trouxe-me a memória, ou quando o Espírito Santo começou a mostrar-me, né, a verdade, na mulher que o Senhor quer que eu me torne, na mulher que o Senhor quer que o Senhor já me criou para ser, né, foi ali que eu comecei a identificar: meu Deus, eu aqui falhei, Senhor, eu aqui errei, Senhor. E quando eu comecei a ter consciência das coisas que eu havia feito, eu disse: meu Deus, o que é que eu devo fazer aqui?
a primeira coisa que eu disse, tenho que ir lá correr e falar com a pessoa. Vou falar com a pessoa, vou falar isso. Eu decidi, é agora, eu vou lá, falo e acabou, já está. E quando eu decidi, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que do mesmo jeito que eu decidi, também do mesmo jeito que começou a surgir várias situações. Do nada, começou a surgir várias situações. E eu disse, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Nesse mesmo período, surgiu-me um vídeo e eu entendi como fosse um direcionamento de ficar um tempo sem redes sociais, ou seja, me abster, né, de algumas coisas que estavam a tirar o meu foco, a tirar meus objetivos, a tirar o alvo, né, que é Cristo. Então eu disse, não, também vou tirar. Fiquei 40 dias sem redes sociais, sem falar com muita gente. E nesse período, literalmente, Deus pegou fortemente. Meu Deus, Ele pegou fortemente. E eu, Deus, Senhor, o que é que tu queres mais, papai? O que é que o Senhor quer? Ouvem, era um dia numa semana, caía em pranto, caía em choro, caía em... Como é que é aquela de arrependimento mesmo, Senhor? Eu me arrependo, Senhor. Então, nesse período eu percebi que antes mesmo de você querer fazer alguma coisa, ore primeiro. Ore primeiro. Antes mesmo, mas eu decidi, errei, ok. Erraste. Primeira coisa, vá no Senhor. Diga, Senhor, eu fiz isso. Me arrependo verdadeiramente. O Senhor vai trazer a ti o espírito de arrependimento. Quando é verdadeiro, o Espírito vai trazer para ti o espírito de arrependimento. Você vai se arrepender. Automaticamente, Deus vai te tirar, né, essa, não sei se a palavra é correta, a pressão, né, da culpa, essa pressão da culpa, e Deus vai te trazer a paz. O que essa paz significa? Significa que você é livre, e que Deus te perdoou. Mas depois de sair dessa atmosfera, não significa que você vai ficar isenta. Não, depois dessa atmosfera, você vai se posicionar e vai dizer, Senhor, o Senhor me perdoou, agora está na hora de eu fazer. Fazer o quê? Pedir perdão para outra pessoa, pedir perdão para o irmão, pedir perdão para a irmã. E ali depois, se for da vontade de Deus, e é sempre da vontade de Deus, né? Porque Deus nunca deixa que os seus filhos machuquem outros filhos. Então, você vai. Deus dá a graça de você ir. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque eu me dispus. Eu me rendi. Eu disse, Senhor, isso está a me remover. Isso está a me deixar sem direção. Está a apagar tudo. Eu estou a lhe pôr num pedestal esse problema que está a me deixar sem foco, está a me deixar sem direção. Senhor, o que tu queres que eu faça? E nesses períodos de 40 dias, aquilo só foi lapidação, transformação, arrependimento, rendição. E acima de tudo, respostas. Mas isso acontece por quê? Porque você no período da tempestade, você não largou a rede. Mas Kátia, eu até tentei largar a rede. Tentaste, mas não largaste. Mas eu até larguei a rede. Então volta para onde não deverias ter saído. Mas como? Reconhecendo, dizendo, Senhor, eu larguei a rede por falta de maturidade. O que tem que acontecer, o que temos que entender é que nós não precisamos de fingir ser uma pessoa com Deus. Porque Deus nos conhece. Antes mesmo que nós existíssemos, Deus já tinha nos criado. Está escrito. Está escrito em Jeremias, se não me engano. Em Jeremias, está escrito em Jeremias. Que antes mesmo que nós pensássemos, antes mesmo, mas Senhor, usa-me, o Senhor já sabe a tua estrutura.
Então não adianta você querer encurtar, mentir. Seja mesmo verdadeira, verdadeiro. Reconheça mesmo. Só há perdão quando nós reconhecemos. Só há arrependimento quando nós nos arrependemos. Quando nós reconhecemos que fizemos a tal coisa. Então, quando Deus estiver em silêncio, a tendência é você pegar na rede e largar, fugir, ir. Mas você não larga a rede, você pega na rede. Mas Kátia, meu casamento estragou. Meu casamento ficou desestruturado. Tu queres que o teu casamento seja restituído. Tu queres. Tu tens fé. Tu crês. Mas com essa situação eu não sei se creio. A fé não vem por ver, vem por ouvir a palavra do Senhor. A fé é uma decisão, não é um sentimento. Então, se você não crê que o teu casamento pode ser restituído, Deus não poderá fazer. Ainda que Deus já tenha feito, Deus não poderá fazer. Ainda que o casamento já foi liberado no mundo espiritual, você não poderá restituir. A restituição no mundo natural não poderá se materializar. Mas Kátia, por quê? Porque tu não estás a querer. Mas Kátia, meu filho está doente, mas Deus, esse Deus. Não sei se você se lembra daquela passagem, né? Naquele coisa de Samaria, quando Jesus estava a passar e encontrou a levarem o filho de uma senhora, nesse caso, estava morto e estavam a andar. E quando Jesus estava a passar com os seus discípulos, a mãe deu conta que, ou acho que ouviu, ou deu conta que Jesus Cristo era filho de Deus. E ela disse, filho de Davi. Ela foi gritar, filho de Davi, né? Filho de Davi, o meu filho morreu, filho de Davi, não sei o quê. Por que ela foi a correr? Ela percebeu que quem poderia trazer vida era aquele que tinha vida. Ela percebeu que, apesar da dor, ela poderia se posicionar. Ela percebeu que na dor também pode existir a cura, a libertação. Mas isso quando você se posiciona. Ela poderia ter dito assim, pá, ele é filho de Deus, mas ele mesmo já morreu. A vida é mesmo assim, isso faz parte da vida e acabou. Ela disse, se ele é filho de Deus, ele tem vida e ele dá a vida. E eu vou ser ousada, porque eu creio, porque eu tenho fé, que se ele é filho de Deus, ele pode curar o meu filho. Então eu não vou ficar aqui na dor. Eu vou pegar nessa dor. Eu vou correr com essa dor. E vou entregar para o Filho de Deus. E dizer, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Isso é fé. Porque a fé não é quando você sente. Mas Deus não está a falar comigo. Então, não estou a sentir Deus falar comigo. Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pessoal. Deus mesmo vai ter que ficar às vezes em silêncio para ver como é que os nossos corações estão. Para ver se nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. E se não estiver, para Deus alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. Para ver como é que a nossa estrutura está. Para ver se eu tenho um domínio próprio. Se você tem domínio próprio. Para ver quando Deus não estiver a falar, o que você vai fazer? Se vai correr para ir procurar qualquer coisa, porque você quer ouvir Deus a falar. Ou se você pode simplesmente vai sentar no teu quarto, se posicionar, orar. Orar, esperar e confiar no Senhor. Então, quando o Senhor estiver em silêncio, você não vai pegar na rede e atirar e falar, pá, Deus me deixou. Não. Você vai pegar na rede e dizer, Senhor, o Senhor nunca me abandonou. O Senhor nunca me deixou. E na tua palavra está escrito que, não sei se acho que foi o Davi que disse em Salmos, mesmo desde que eu fui jovem até agora, nunca vi
nunca vi ninguém a passar fome, nunca vi. Porque Deus é Deus de quê? Deus da provisão, Deus da restituição, Deus de mudança, de restauração. Mas Kátia, mesmo no silêncio, Deus pode curar. Lembrem-se que a fé não é pelo que nós vemos, é pelo que nós não vemos. E Deus não é um ser natural, é um ser espiritual. É um ser espiritual. Nós não vemos Deus porque, apesar de tudo, nós estamos ainda estamos a ser transformados nesse caso, né? Santificados através de Jesus todos os dias. Por isso é que nós não vemos Deus. Há pessoas que dizem que já viram Deus, aleluia, glória a Deus. Mas estamos a dizer que Deus é um ser espiritual e você não espera ver Deus assim com os teus olhos carnais. Não vai esperar você ver Deus assim com os teus olhos assim carnais. Porque nós viemos do pecado, né? Nós somos seres pecadores. Então Deus é um Deus puro. É um Deus puro, 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 puro. E para que Deus se manifeste nas nossas vidas, é necessário que nós se posicionemos. E se posicionar não é você sentar e simplesmente falar, Deus, já estou aqui posicionado, aparece. Não. É você se posicionar, buscar mais a palavra de Deus. Adorar mais. Se postrar mais. Se render mais. Se arrepender mais. Renunciar mais. Tem níveis que certas pessoas já estão, ou certos irmãos já estão, espiritualmente falando, que não chegaram lá porque assim, só assim. Não. São coisas a renunciar. São processos da vida. São situações, mas que decidiram que eu quero viver mais, quero chegar mais, quero chegar mais, quero chegar mais. E o que é que eu tenho que fazer? Me posicionar. Me posicionar. Nos posicionar. Mas Kátia, tu não sabes, estou aqui, mas não sei o que fazer. Espera. O esperar não é você ficar sentado. O esperar é você falar, Senhor, está a doer, Senhor, não consigo mais, Senhor, o que é que tu queres, Senhor? O que é que eu devo fazer, Senhor? Qual é o próximo passo, Senhor? Eis-me aqui. E depois disso, Senhor, eu entrego tudo em tuas mãos. Feito conforme. Eu entrego tudo nas tuas mãos e tudo seja feito conforme a tua vontade. Pois na tua palavra está escrito que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus estiver em silêncio, não jogue a rede, não fuja das tuas responsabilidades, não fuja. Não vá procurar longe, simplesmente se postre, simplesmente se renda, simplesmente confie e simplesmente vá no teu quarto e diga, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele primeiro é Pai, depois Filho, depois Espírito Santo. Ele vai te responder como Pai, Ele vai fazer como Filho e Ele vai te revelar como Espírito Santo. Então, que nós possamos entender que quando Deus estiver em silêncio, é a altura de nós ou fazer aquilo que Deus já nos mandou fazer, ou de nós se revermos, de rever os nossos corações, de rever as nossas atitudes, de rever o que nós temos feito, de ouvir mais ou de calar mais, ou até de se render mais, de louvar mais, de orar mais, de ler mais a palavra de Deus. Porque quando Deus voltar a falar, Ele provavelmente ou vai te responder, ou vai te responder aquilo que já havia te dito, ou vai dizer, agora avança, agora vai. Porque
Porque quando Deus não estiver a falar, não é motivo para você desistir. É motivo para você persistir, continuar, confiar. Se Deus há 2 semanas falou, continua. E você está sempre, mas Deus. Deve ter que ficar um pouco em silêncio. Só para você poder entender e compreender. Ou para você apagar várias vozes. Então, quando Deus estiver em silêncio, não jogue a rede. Pegue na rede. Confie. Se renda. Se postre. Seja dependente. Confie. E vá. Porque Deus é contigo. Porque Deus é conosco. E se Deus for conosco, ninguém mais será contra nós. E se Deus te falou, Ele vai cumprir. Porque aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados nem confundidos. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Está difícil? O Senhor não está a falar nada? Entra no teu quarto, ajoelhe, se postra, faça jejum, ore mais, leia mais a palavra, ouça mais, cale. Mas por favor, não jogue a rede. Não atire a rede em qualquer lado. Entra no teu quarto, fecha a porta. E deixa Deus fazer, deixa Deus agir. E esse foi o vídeo, pessoal. Acredito que não é um vídeo muito grande, como vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas este foi o pequeno vídeo que eu decidi fazer, né? Depois desse pequeno processo que eu também estou a viver. Eu estou a viver num período em que Deus está em silêncio, né? Mas que eu creio que Ele continua sendo o mesmo. E Ele vai fazer por amor do seu nome, não importando a situação, mas que o meu posicionamento não é correr para longe, é correr para perto de Deus. Sempre confiar no Senhor, esperar no Senhor e deixar que Ele realmente faça tudo conforme a vontade dEle. E nesse período, apesar de tudo, Deus tem alinhado o meu coração com as vontades dEle. E também Deus tem me feito ver como é que eu estou espiritualmente falando, emocionalmente, né? E é isso. Então, meus amores, assim como eu, que está a ver o silêncio de Deus, e você que estiver a ver o silêncio de Deus, eu digo, não jogue a rede. Vamos esperar no Senhor, vamos confiar no Senhor. Vamos orar mais, vamos louvar mais, vamos declarar mais, vamos nos posicionar mais. Vamos esperar, vamos confiar. Vamos pedir mais ao Espírito Santo que tome conta de nós, que nos direcione, que nos instrua, que se revele a nós. Para que quando Deus voltar a falar, para que quando Deus estiver a falar, nós estejamos sensíveis para ouvir ao Senhor. Então, o silêncio de Deus não é para te matar. É para te ensinar a estar mais sensível à voz dele, a estar lapidado, transformado, a ouvir mais ao Senhor, a confiar mais no Senhor e a ver como é que está o teu coração, os teus desejos, os teus sentimentos, as tuas decisões. E para ver se para onde Deus está a te levar, você está pronto. Mesmo quando Deus estiver em silêncio, o que é que você irá fazer? Então, tudo isso é uma prova. Para fazer o quê? Para nos transicionar
em outro nível espiritual, na nossa vida emocional, espiritual, financeira, em qualquer área. O silêncio de Deus não é para nos matar. Não é para nos matar, mas para nos ensinar a confiar mais nele, a esperar mais nele. Então, meus amores, esta é a palavra. Espero que chegue nos corações certos, na casa certa, nas pessoas certas, e que o Espírito Santo possa revelar aquilo que ele falou para mim. Beijitos.